Eu sou a Amanda. E eu sou a Cláudia. Eu sou a Ana. E eu sou a Mayara. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Contra a Cultura, a sua melhor central do submundo artístico. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa o músico e violinista Wesley Gregório para nos contar um pouquinho sobre a história dele, a trajetória dele com a música e como foi crescer e se consolidar no cenário musical brasileiro. Muito bem-vindo, Wesley. Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar para a gente um pouquinho. Ok. Meu nome é Wesley, eu sou violinista, já tem 11 anos que eu toco violino. Eu comecei a tocar através de um projeto social chamado Guri Santa Marcelina, que é um projeto que dá oportunidade para os jovens da periferia de São Paulo para aprender instrumentos clássicos. E nesse projeto eu aprendi a tocar violino. Na verdade, meu propósito no projeto não era nem tocar violino na época, era tocar bateria. Mas não tinha bateria, tinha percussão, que é a mesma coisa, mas eu não sabia. E aí eu comecei a tocar violino. Peguei gosto pelo instrumento, percebi uma aptidão por instrumento e fiquei nesse projeto por 5 anos. Após esses 5 anos eu saí do projeto por conta própria, comecei a dar aula em uma igreja, um projeto social da igreja, e me veio a oportunidade de trabalhar com a música, tocando em eventos. E aí eu agarrei, né? Eu toquei em um casamento, e aí um casamento puxou o outro casamento, e hoje eu sou músico profissional na área de casamentos, debutantes, e eu também sou artista de rua. Queria que você se aprofundasse mais nessa questão de como você iniciou o seu trabalho com a música e há quanto tempo você trabalha de fato com ela. Eu trabalho desde os 14 anos de idade com música. Eu comecei com casamentos, né? E aí, vira e mexe, todo final de semana tinha um casamento e tal. Eu fui me aprofundando. Só que eu estava direcionando minha vida para trabalhar com administração, né? Eu sou formado em técnico em administração e eu estava cursando faculdade de logística, né? Porém, acho que a chama, a veia de música falou mais alto. E eu comecei a correr atrás da música, entendeu? Primeiramente, o trabalho artístico eu comecei na Avenida Paulista, que aos finais de semana eu vira e mexe estava por lá, tocando, né? E com a entrada da pandemia, os casamentos caíram, os eventos caíram, e eu vi a oportunidade de estar tocando no vagão, através de uma pessoa me chamou para tocar, assim, eu não dei muita credibilidade no começo, mas eu fui. Quando eu fui, eu vi que era algo muito bom, que dava um retorno legal, e aí eu comecei a tocar no vagão. E até hoje sou assim. Hoje em dia você faz mais apresentações no transporte público ou você ainda faz os casamentos com a volta assim da Na vida verdade, normal? somatória de tudo, uma somatória de tudo, né? Eu trabalho com restaurantes, hoje eu trabalho com debutante, casamento. Durante a semana eu faço vagões, entendeu? Trabalho no transporte público. E é uma somatória, na verdade, né? Qual foi o momento que você percebeu que a música poderia ser de fato a sua profissão, que você poderia viver disso? A partir do momento que eu consegui ter uma liberdade financeira maior, entendeu? Eu não enxergava isso no começo. No começo eu ficava muito nichado na questão de casamentos. Porém, quando eu expandi para ser realmente um artista de rua, viver, tipo, assim, de arte, e comecei a ter um retorno bacana, aí eu percebi que, tipo, tinha muito prospecto. E não só aqui, de planejamento futuros, para sair desse país também, tentar viver de arte em outros países, entendeu? Tipo assim, mais um planejamento de vida. Quando você começou a viver o sonho de fato e não ser só um hobby, né? Exatamente. E quais são as maiores dificuldades que você enfrentou para entrar nesse ramo? Na verdade, foram maiores dificuldades minhas, assim, de mim contra mim mesmo. Porque o que impera, na verdade, é que eu era uma pessoa muito tímida, não sabia lidar muito com o público. Então, no começo foi bem complicado, sabe? Você entrar num vagão, no transporte público e ter que falar com as pessoas, pra mim era muito novo. Porém, a gente tem que dar um jeito, né?
E isso para mim foi muito, muito bom porque eu perdi esse medo de falar com o público, perdi. É o palco da vida, né? A gente cai no palco e vamos lá, vamos fazer um show, vamos apresentar o melhor da música. Para você, como é a música numa visão de trabalho? O que é trabalhar com música? Um trabalho que não tem preço, não tem valor. Ele realmente muda vidas, mas às vezes um detalhe muda trajetórias, entendeu? Na verdade é uma mescla de tudo, né? A gente entender que o nosso trabalho, ele muda pessoas, ele muda trajetórias. O nosso trabalho é um trabalho imensurável, entendeu? Na verdade, nosso propósito ali realmente é levar um pouco de felicidade para as pessoas. A gente vive num momento que, não só no momento, mas a humanidade em si, ela está muito fria, né? É percebível que, tipo, você chega num lugar público, as pessoas não conversam mais entre si. Elas ficam ali, enfurnadas no celular. Às vezes, tipo, tem uma pessoa ali passando bem, apuros, chorando. As pessoas estão ali, com seus fones de ouvido, e parece que o amor está se esfriando, né? Mas a gente está ali para provar o contrário, que ainda existe humanidade e ainda existe amor, né? As pessoas andam mais introspectivas. Imagino eu de que a pandemia deixou isso até muito mais evidente do que se era antes. Sim. Você durante a pandemia, você conseguiu ou você viu a sua arte trazer um pouco de alegria para as pessoas naquele momento aquele momento nublado que a gente vivia, Sim, onde não sabia nada ó, da doença e nem do futuro? foi um ponto bem importante, porque durante a pandemia, acho que o auge ali da pandemia, eu tava ali tocando no metrô com todos os equipamentos de proteção e tal, e era percebível que as pessoas realmente estavam numa situação muito decadente, assim, emocionalmente falando, passando sobre tudo aquilo. E nesse momento, tipo assim, foi um momento que a gente mais tocava, assim, e as pessoas realmente se esbaldavam, sabe, de chorar e, tipo, agradecer depois, tipo, de não entender. Às vezes a gente tocava uma música que era a música preferida de algum ente querido que se foi, e a pessoa vinha agradecer chorando, contando essa história. Então, tipo, é aquilo, né? A sociedade, às vezes, ela clama por ajuda, e a ajuda pode, tipo, vir de uma coisa simples. Tocar uma música ali no ambiente inesperado, levar um pouco de amor, né? Acho que foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira, né? Com toda certeza, porque na verdade foi um choque de realidade para mim, na verdade, né? Porque na verdade, eu comecei na pandemia, eu não tinha muito a noção de como era tocar, né, pelos dias de hoje, né? Hoje em dia tá um pouco mais convencional, assim, as pessoas não estão tão aficionadas assim na arte, mas a gente tenta arrancar um sorriso de qualquer jeito, entendeu? Porque é a nossa profissão. Eu gosto de. Foi uma coisa que na época da pandemia mesmo, lá para final de 2020, 2021, eu estava tendo até. Isso é só um adendo. Estava tendo uma discussões com umas amigas, uma conversa, e a gente falou que quem mais é, ajudou as pessoas, além dos enfermeiros na pandemia, foram os artistas. Porque enquanto todo mundo estava em casa e precisava se distrair, quem podia ficar em casa, né? Precisava se distrair ou buscar uma fonte de apoio, alguma coisa, foi para a arte que as pessoas foram. Foram para a TV, para música, para séries. E muita gente não parou para pensar sobre isso. E é um ponto que eu gostei que você falou, que as pessoas precisam de apoio, precisam de amor. E a arte traz isso. Eu acredito muito nos artistas que puderam ajudar. E ajudam até hoje, né? Com toda certeza. E como foi aprender? Como foi a sua vivência dentro do projeto? Como você percebeu essa aptidão tão grande dentro de você? Olha, no começo, eu era bem nivelado com todo mundo, mas eu vi que eu tava se destacando. Sempre tive foco, assim, de ser um músico que toca, assim, por amor, sabe? E você escutar uma música predileta e você
olhar para o seu instrumento e falar, vou tocar no instrumento. Então, eu desenvolvi algo que a música a gente chama de ouvido relativo. De você escutar qualquer som, escutar qualquer música e conseguir tocar na mesma hora. Isso é uma coisa, tipo, bem difícil de se aprender. Foi algo que, tipo, pra mim veio como algo natural, entendeu? Eu queria saber se você acredita que as sensações que você passa pelas músicas que são carregadas de sentimento e muitas vezes de uma melodia muito intensa, você acha que isso conquista os jovens hoje em dia? A música clássica é capaz de abranger, tem essa Cara, forma de atrair os jovens? sabe o que eu tô percebendo por esses dias? Assim, tem um público muito grande, assim, que tá migrando pros instrumentos clássicos, porém eles estão indo mais na minha levada de música popular, sabe? Acredito eu que, tipo assim, a música clássica, ela é muito nichada, né? Ela é, tipo, de um público muito elitizado. E quando um jovem olha para um instrumento clássico sendo tocado, por exemplo, um funk, tipo assim, eles ficam de cara, sabe? Eu já trabalhei numa produtora de funk, fiquei um ano trabalhando numa produtora de funk, e era muito engraçado você ver a reação dos MCs, assim, tipo, nossa, mano, o que esse menino tá fazendo com o violino? Pô, ele tá tocando minha música no violino. Então, tipo assim, a gente meio que descaracteriza o violino como só de música clássica, entendeu? E é interessante a gente ver isso, porque as pessoas olham para o instrumento clássico e falam, mano, é música clássica, eu não gosto e tal, é uma música mais elitizada, é uma música só de gente padrão e tal, não sei o quê. E a gente, tipo, muda esse cenário, sabe? É bem legal. E, inclusive, eu tenho amigos no metrô que tocam viola, tocam violoncelo. E, tipo, a gente reúne a galera pra tocar, assim, tem gente que fica de cara, que a gente tá tocando umas músicas tipo rock no violino, entendeu? Então é algo legal. Você mencionou que você trabalhou um tempinho ali numa produtora de funk. Você pode contar um pouquinho sobre essa experiência pra gente? Bom, através do Vagão, o Vagão tem sido muito bom pra minha vida por conta de network, né? Quando você vai até o público, você acaba conhecendo muita gente. E certo dia eu tava tocando acho que era na Linha Vermelha, e veio um rapaz, MC, e me chamou, assim, despretensiosamente, pra mim gravar uma guia pra ele na produtora que ele fazia parte na época. Tipo assim, eu nunca fui um cara que não aceitava as coisas. Tipo, mano, se o cara chegou aí e me falou, vamos embora. Eu não tenho muito, não tenho muito filtro, não. E nesse dia eu fui. É, combinei com ele o dia e tal. A gente foi lá deixar uma guia. Nesse dia, eu entrei no estúdio, a primeira vez que eu tinha entrado no estúdio para gravar algo assim. E como eu disse, eu tenho um ouvido muito apurado, né? Então, tipo assim, mesmo que o MC cantou ali uma nota afinada, eu, tipo, consigo desenrolar. Nesse dia eu fiz a produção dele, tipo, em acho que menos de 5 minutos, assim. E aí o DJ, aliás, o produtor dele olhou pra minha cara, assim, tipo, meio que desacreditando do que tava vendo. E pra mim era, tipo, normal. Tirar um som ali rapidinho, escrever um arranjo pra ele, bolar uma ideia. Assim, pra mim é muito natural. E nesse dia eu terminei de fazer a produção com esse rapaz, e aí o empresário dele, tipo, liberou ele, pode ir pra casa. Mas, violinista, vem aqui na minha sala. Aí eu fui na sala do empresário. Daí ele pediu pra mim fazer uma apresentação do jeito que eu faço no vagão. Aparentemente, eles já conheciam o meu trabalho de algum sentido. E eu toquei. No que eu toquei, esse empresário começou a chorar. Ele começou a chorar e me apresentou o projeto e disse que queria contar comigo no time dele, né? Inclusive, esse empresário é um empresário famoso no ramo do funk. Ele, ele era da GR6, né? Que é o Juninho Love. E até então eu fiquei por lá, conheci bastante gente famosa, gravei com Kevin Cris, gravei com bastante tipo, gente famosa, entendeu? E foi uma experiência bem boa.
Através do vagão. Nossa, e foi. Eu imagino que você se sentiu na hora que te chamaram, você deve ter ficado, ué. Mas como esse pessoal me conhece? Então, Tipo, do nada. Foi bem interessante. é uma questão, tipo assim, da gente estar sendo visto, sabe? O vagão, ele tem essa proporção porque você não sabe quem é que tá te escutando, sabe? Então, tipo assim, Uhum. é bem importante que a gente sempre dê o nosso melhor por conta disso. Porque às vezes você vai ter uma oportunidade de vida ali, meu. Entendeu? Aparece uma pessoa e, tipo, vou querer você pra fazer tal trampo pra mim e tal. Inusitado, né? É bem inusitado mesmo. E, então, tipo, as oportunidades eu sei que virão. Basta da gente agarrar a oportunidade ou não. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora ou alguém que quer investir numa carreira, o que você queria ter ouvido quando você estava começando? O que você acha que é um conselho importante para um artista? A palavra é persistência. Além da persistência, muita prática e seja um sonhador. Nunca deixe de sonhar. E transforme os seus sonhos em realidade. Vá para cima dos seus objetivos. As redes sociais do Wesley vão estar na descrição desse episódio, então se você se interessou pelo trabalho dele, corre lá para seguir ele, para acompanhar o trabalho dele, e a gente se vê no próximo episódio. Ei, se você gostou desse episódio, você vai amar o nosso podcast. Vem acompanhar o Contra a Cultura. Até o próximo! Contra a Cultura.